colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Boa noite a todos. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 2. Valeu, obrigado. Lucas capítulo 2. Todos acharam? Vamos ler desde o início, tá? Para ter todo o contexto aqui. A partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebida. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel,
e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idades, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? E o versículo que eu quero focar é: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, o tema da palavra de hoje é a importância do evangelismo. Aí você pode até me perguntar: mas o que isso tem a ver com o evangelismo? Ele está falando de negócios, né? Porque muita gente hoje em dia faz algumas críticas, né? Falando que as igrejas hoje em dia se tornaram bancões de negócios, né? Mas a grande verdade é que a igreja, ela é como se fosse realmente uma empresa. E ela tem sim que tratar de certos negócios. Como Jesus falou, né? Devo tratar dos negócios do meu pai, né? Mas o que é negócio? A gente atrela muito negócio a questões financeiras. Mas não necessariamente tem que ser com um cunho pecuniário, não, com um cunho de dinheiro. No dicionário, se a gente for ver bem, o que é negócio? Tem algumas definições de negócio, né? Negócio ele pode ser um estabelecimento comercial, loja, empresa, aquilo que se faz, se realiza, atividade, ocupação, compromisso estabelecido entre pessoas, empresas, etc., negociação, transação, realizar bom negócio, ou tópico em questão, assunto, ou negócio de Estado. Ou seja, tem várias definições, uma delas é o quê? Aquilo que se faz, se realiza, atividade e ocupação. Então, qual é o principal negócio da igreja? Qual é a principal atividade da igreja? Ganhar almas, né? Essa é a principal atividade da igreja. Por isso que nós estamos aqui.
senão a gente já iria para o céu, a gente não estaria aqui, né? Esse é o principal negócio da igreja, né? A gente precisa então aprender o básico, a gente precisa aprender o que é o evangelismo, né? O que a igreja ela deve fazer para poder cumprir bem o papel dela, né? Então, no mundo aí fora, tem nas empresas, elas usam várias ferramentas para conseguir atingir de forma eficiente os objetivos dela, né? Então, uma delas é o tal de 5W2H, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, que é de 5 perguntas, né? São 7 perguntas, né? Que é para você conseguir resolver algum problema ou conseguir desenvolver alguma melhoria do processo, né? A gente usa muito isso nas empresas, é uma das ferramentas. E a gente vai usar então ela hoje aqui, essa noite, para a questão do evangelismo. Esse 5W2H nada mais é do que 7 perguntas, né? Que é o que, quando, quem, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então a gente vai ver cada uma dessas perguntas relacionada ao evangelismo, né? Para a gente conseguir entender da melhor maneira o que é, como a gente deve fazer, quando a gente deve fazer. Isso é tudo muito importante, porque nós como cristãos, a gente tem que ler, entender bem a Bíblia, entender bem o que a gente está fazendo, para a gente poder fazer bem o que Deus espera da gente, amém? Então a primeira pergunta é, o que é o evangelismo, né? Então o que é evangelismo? Primeiro, evangelismo no português significa boas novas, né? Vamos ver lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 2. Então Paulo aqui está falando, vou dar o contexto aqui porque a gente tem um tempo curto, né? Paulo aqui está falando daquele povo lá no Antigo Testamento que saiu do Egito, e ele tem falado que alguns foram salvos, foram para o céu, e outros não foram para o céu, né? Ele está chamando o céu aqui de repouso, né? Por isso que Deus instituiu o sábado, né? Que é um simbolismo do quê? Do descanso, que é a vida eterna, né? Então ele está falando do repouso, que nada mais é do que a vida eterna. Então a gente vê aqui no versículo 2, ele diz o seguinte, ó: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Se tu ler lá no versículo 9 do capítulo 5, a gente vai ver que desobediência é essa. E sendo ele consumado, vem a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Essa obediência é crer nele, né? Então, o evangelismo, o evangelho é as boas novas, né? Por que é boas novas, né? São boas novas porque é uma boa notícia de que, porque nós estávamos no quê? Condenados a ir para o inferno, mas Jesus vem para morrer no nosso lugar, e apenas crendo neles a gente é salvo uma vez por todas, e a gente não perde essa salvação nunca mais, não importa o que aconteça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? A partir do momento que você crê, ele te dá uma vida que é eterna. Se é eterna, então não acaba nunca mais. Amém? Então, isso é o evangelho. Vamos ver lá em João 3,16, só para ver que mensagem é essa do evangelho. João 3,16 diz assim, ó, é o versículo mais famoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. Todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter o quê? Vida eterna. Ou seja, uma vida que nunca acabará, não importa o que aconteça, porque ela é eterna. Pronto. Então a gente sabe o que é o Evangelho. É isso que a gente deve pregar. Amém? Não o falso Evangelho, como muitos pregam aí, dizendo que devemos fazer boas obras para ir para o céu. É mentira, né? As boas obras não nos ajudam em nada para a salvação. É bíblico fazer boas obras? É. Mas irá nos salvar? Não. O que nos salva é crer no Senhor. Quem fez a obra perfeita foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, tem muita gente que fala aí que o Evangelho é você ter um bom testemunho aí, né? Fazer doações, né? Fazer caridade. Isso é Evangelho? Não, isso não é Evangelho. Claro que um mau testemunho vai dar dano para a igreja, vai prejudicar na hora de evangelizar. Mas não é o fato de eu dar uma doação que eu estou evangelizando, porque já tem muita gente que fala aí fora, né? Ajude o trabalho evangelístico. Que trabalho é esse? A gente está fazendo doações lá fora. Pô, doação, muito bom, eu aprovo, muito bom, Deus aprova isso, Deus espera que a gente seja bons cristãos, ajude o próximo. Mas isso é evangelismo? Não, não é evangelismo, né? Vamos ver lá em Mateus capítulo 9, rapidinho. Capítulo 9, versículo 35. Eu errei aqui. Qual aquele versículo que fala dos fariseus que ficam fazendo orações na frente da multidão? Eu errei aqui. Jesus fala disso. Bom, eu não anotei aqui, mas Jesus fala em um ponto dos fariseus que eles ficam fazendo doações ao público, né? E querendo que todo mundo visse eles fazendo esse tipo de ato. Jesus condenou isso e falou o quê? Que a sua mão, que o que a sua mão dá, né? A sua mão esquerda dá, a tua mão direita não saiba, né? Deus não quer que a gente fique fazendo ações de doação, de caridade, para se mostrar ao público. Deus, sabendo que a gente está fazendo bem, já é o suficiente. Então, isso não é evangelismo, isso é apenas boas obras. E Deus não quer que a gente fique fazendo esse tipo de coisa para se mostrar ao público. Amém? Depois eu vou ver que versículo que eu me esqueci. Vamos à segunda pergunta. Segunda pergunta é: por que devemos evangelizar? Por que a gente deve evangelizar? Vamos ver lá em Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16. Por que nós devemos evangelizar? Primeira resposta é porque Deus ordenou. 16, versículo 15. Jesus já ressuscitou aqui, né, no caso. E antes dele ascender para o céu, ele dá uma ordenança para a igreja, né? Olha o que ele fala. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira resposta é: por que nós devemos evangelizar? Porque Jesus ordenou. Então, não é uma opção, é uma obrigação nossa. Amém? Todos entenderam? Então, Deus mandou a gente fazer isso, né?
Em Mateus 28 tem um versículo paralelo a esse também. Jesus falando, ide, pregai o evangelho. Amém? Agora, segunda resposta do que por que devemos evangelizar. Porque isso é algo de alguém sábio fazer. Né? Uma pessoa sábia, ela ganha almas. Né? Vamos ver lá em Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. Todos acharam? Posso ler? Diz assim, ó: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então você quer caminhar para a sabedoria, né? Para ser uma pessoa mais sábia, ganha almas, né? Ganha almas. E é interessante que com a prática, né, que você vai ganhando almas, né, evangelizando as pessoas, você acaba até adquirindo certas habilidades, né, de saber conversar com as pessoas, né, tentar explicar para elas. Eu no início o pastor pegou o início meu, né? Eu era muito assim, direto ao assunto, né? Eu não conseguia eu era um pouco impaciente na hora de explicar e tudo mais, mas eu fui ganhando habilidade de como explicar com calma, ter paciência, saber até antecipar certas coisas que algumas pessoas iam falar, iam agir, saber já até antecipar certas características, né, da pessoa. Então você acaba adquirindo certas habilidades que você adquire com o evangelismo. Então você fica mais sábio, né? A pessoa que ela é sábia, ela ganha almas, né? E outro motivo é de que você está juntando galardões para você no céu, né? Ganhando almas, né? Jesus fala para que a gente não acumule riquezas aqui na terra, mas que a gente acumule no céu, né? Então você está sendo sábio também nesse sentido, ao ganhar almas para Cristo. Então, a gente viu por que a gente deve evangelizar. E agora, a terceira pergunta. Quando que devemos evangelizar? Né? Qual o momento? Quando que a gente deve evangelizar? Só um horário marcado? Só o final de semana? Né? Vamos ver lá em Romanos 1:15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Vou ler a partir do 13 aqui, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 15. Vou ler do 13, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo está falando o quê? Que ele está pronto para anunciar o Evangelho. O que é uma pessoa pronta? Ela está pronta a qualquer momento. Ela não precisa estar com um horário marcado para conseguir evangelizar. A hora para evangelizar a todo momento aparece oportunidade. Então você tem que estar pronto. Você evangelizando cada vez mais, você vai adquirindo mais cada vez a habilidade, né? Vai até ficar na memória alguns versículos. Tem um caso que aconteceu comigo lá no trabalho, né? Eu estava na minha sala, aí dessa vez eu nem fui jantar. Eu estava num turno de noite lá no trabalho. Aí eu saí da sala assim, eu fiquei olhando os equipamentos, fiquei ali do lado de fora olhando. Aí veio um rapaz da segurança do trabalho, que não era nem para ele ir naquela hora. Do nada ele foi,
Aí foi lá, ele falou, poxa, eu vou falar contigo, do nada assim, nunca tinha acontecido aquilo. Aí ele foi falar comigo, falou que estava tendo alguns problemas, que não sei o quê. Aí ele começou a falar de Deus, né, que estava preocupado, que não sei o quê, que já foi para a igreja, não ia mais. Aí eu fui, evangelizei ele. Estava com a Bíblia? Não estava, mas eu estava com os versículos tudo de memória. Eu falei tudo memorizado, porque a salvação vem através de quê? De ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso ficar falando do que é das minhas concepções, eu tenho que falar o que está escrito exatamente o que está na Bíblia. E aí eu fui pregando a ele e falando de cabeça os versículos bíblicos. E ele acabou crendo no Senhor Jesus. Foi salvo, né? Então, e se eu não tivesse preparado naquele momento? Não iria ganhar ele. Eu não tive mais outra oportunidade com ele depois daquela. Claro, eu encontro com ele várias vezes, mas é naquela correria do dia a dia. Esse foi o único dia que ele parou realmente do nada, assim, para conversar comigo. Então, assim, eu estava pronto naquele momento. Então, de tanto a gente evangelizar, tanto a hora a gente ir lá para fora, evangelizar, ler os mesmos versículos, a gente acaba ficando na memória. E eu estava pronto naquele momento. Então, a gente tem que estar pronto a qualquer momento para evangelizar. Não é só no dia marcado aqui que a gente faz, tenta pelo menos fazer uns domingos, mas a todo momento. Então, quando é que a gente deve evangelizar? Devemos estar pronto a qualquer momento. É essa que é a resposta. Que nem Paulo falou. Estou pronto. Ele fala. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Amém? Então, quarta pergunta. Onde devemos evangelizar? Né? Qual é os locais que a gente deve evangelizar? Então, vamos ver lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Todos acharam? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então Jesus percorreu todas as cidades e aldeias. Então a gente deve ir a todas as cidades daí do Brasil, bairros, aldeias, evangelizar, para evangelizar, né? Mas a gente está limitado só aqui às cidades do Brasil? Não, né? Lá em Marcos 13, diz assim, ó, (13:10). Jesus falou assim, ó: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, o evangelho ele tem que ficar limitado a algum país? Não, a gente tem que pregar também a todas as nações. Ah, isso quer dizer que eu tenho que ir lá para fora? Eu sou obrigado a ir lá para fora? Não, ninguém é obrigado a ir lá para fora. Tem pessoas que não têm condições, né? Mas tem estrangeiros também que vêm para cá para o Brasil, né? Aprendem a nossa língua. A gente deve ser impedido de pregar o evangelho a eles? A gente só vai pregar para brasileiro? Não, vamos pregar também para eles. Amém? Deus pode nos usar também dessa forma. E Ele pode muito bem, ao voltar a seu país de origem, pregar para os contemporâneos dele lá, compatriotas dele. Amém? Então devemos pregar o quê? Aos nossos parentes, às cidades próximas nossas, aos estrangeiros. Se a gente for lá para fora também devemos pregar lá fora. Amém? Então é o mundo inteiro. E quem é que pode evangelizar, né?
Essa é a quinta pergunta. Quem é que vai evangelizar? Isso é uma questão interessante, porque já ouvi muito lugar aí, que é o seguinte: ele é o evangelista, né? Tipo, aquela pessoa que tem um trabalho para fazer o evangelho. Não, primeiro que Jesus mandou todo mundo pregar o evangelho. Amém? Então não é limitado a um tipo de pessoa, é a todos, né? Mas não é todo mundo, é os que são salvos, esses que vão poder evangelizar, porque uma pessoa salva, ela não consegue ganhar uma outra pessoa para Cristo. Vamos ver lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 7, a partir do 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, preste atenção, olha o versículo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. E, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, um salvo, ele gera o outro salvo. Uma árvore boa produz um fruto bom. Uma árvore má não produz um bom fruto. Uma pessoa que não é salva não consegue multiplicar com frutos de uma pessoa salva. Não tem nada a ver. Jesus está falando aqui. Amém? Então, uma pessoa que não é salva, ela não consegue ganhar uma outra pessoa para Cristo. Primeiro ela tem que ser uma pessoa salva. Amém? Outro aspecto é, nesse caso de quem pode evangelizar, tem muita gente que fala que a pessoa ela tem que ganhar a primeira experiência, ficar alguns anos na igreja, para poder conseguir depois ir evangelizar. Não, não é assim. A partir do momento que a pessoa já é salva, ela já está apta, daquele momento, a evangelizar outras pessoas. Vamos ver uma história, o que aconteceu na Bíblia, lá em João 4. João, capítulo 4. João capítulo 4, isso aqui, vou ler a partir do versículo 22, porque a história é grande e o tempo é curto. Essa é da mulher samaritana, não sei se vocês já ouviram da história, né? Que Jesus pediu a ela para beber, né, do poço, né? E aí, cortando a história, Jesus fala assim, ó: Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Pulando, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou que falo contigo. Então, Jesus pregou o evangelho para ela.
Pulando aqui, ó. Ela foi lá e creu no Senhor Jesus. E aí o que ela fez? Foi falar de Jesus para os samaritanos. Aí pulando para o 39, versículo 39, ó. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, muitos creram em Jesus pela palavra daquela mulher que tinha acabado de ser salva. Amém? A salvação veio o quê? A partir do quê? De crer no Senhor Jesus. Então aquelas pessoas foram salvas, né? Continuando. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, muitos creram no momento que ela pregou para eles lá, e muitos mais creram depois quando eles foram lá ver Jesus Cristo. Então ela foi lá e pregou o evangelho para aqueles samaritanos, logo após ela ter sido salva. Então, é necessário a pessoa ficar anos na igreja para depois começar a evangelizar lá fora? Não, não é necessário. A partir do momento que ela creu no Senhor e é salva, ela já pode ir pregar o evangelho. Ela vai ter as habilidades de falar e tudo mais? Talvez não, ou talvez tenha, né? Deus dá habilidade, né? Deus dá sabedoria. Mas não é necessário passar anos na igreja. A partir do momento que você é salvo, já pode evangelizar, né? Pode ir com um irmão mais experiente, para poder você se sentir mais seguro, né? Depois. Então essa foi a pergunta de quem pode evangelizar. E o quanto devemos evangelizar? Qual é a quantidade de vezes que a gente deve evangelizar, né? Tem algum limite que chega, a gente fala, evangelizei tantos e pronto, não preciso mais, né? Eu já ouvi falar disso aí, né? Tem um movimento, negócio de célula aí, né? Que fala que depois que tu chega a um certo número de pessoas, você não precisa mais evangelizar, que é os outros que tem que... Enfim, é um sistema meio estranho. Então vamos ver lá. Apocalipse 2, versículo 4. Aqui é Jesus falando às igrejas, e uma dessas igrejas deixou o primeiro amor, né? Que é o quê? Evangelizar. Esse é o primeiro amor, de você ganhar almas para Cristo, né? E olha o que Jesus falou para essa igreja que parou de ter o primeiro amor, que eu creio que seja o evangelizar. Apocalipse 2, versículo 4, ó. Ele está falando para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quais são as primeiras obras? É de você evangelizar, é justamente essa, né? De ganhar as pessoas para Cristo. E essa igreja estava deixando de fazer isso, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, olha o que Paulo fala sobre parar de evangelizar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Amém? Aqui o Paulo já devia ter evangelizado vários lugares, ganhado várias pessoas para Cristo. Ele já deve ter ganhado aqui incontáveis pessoas. E mesmo assim, olha o que ele fala: ai de mim se não anunciar o evangelho. Então tem algum número limite que a gente deve chegar para poder parar de evangelizar? Não, não há um número limite. A gente não pode parar de evangelizar. Amém? E a última pergunta é: como que a gente deve evangelizar? É de qualquer maneira? É de a forma como a gente acha que é melhor? Não, né? Então vamos ver aqui como que a gente deve evangelizar. Então, Romanos capítulo 10. Só voltar um livro aí. Romanos capítulo 10.
Vamos ler a partir do 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então para evangelizar a gente deve usar o quê? A palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu não posso ficar inventando coisas, né? Eu não tenho que ir lá fazer curso de falar em público, retórica, não sei o quê. Nada disso vai ganhar a pessoa, nada, esquece tudo, tá? O que vai fazer a pessoa crer no Senhor, o que vai fazer a pessoa ser salva, ela é ouvir a palavra de Deus. O cara pode estar gaguejando lá, mas se ele gaguejar falando a palavra de Deus, essa pessoa vai ser salva, se ela crer, né? Se ela crer, ela vai ser salva. Amém? Então não é a habilidade de como convencer as pessoas, porque não é a nossa habilidade que vai convencer, é a palavra de Deus. Amém? Então a gente tem que usar a Bíblia. Pode ser ela em papel, né, físico, ou se você tem ela memorizada, você fala a palavra de Deus pela memória, né? E quando a gente sai para a rua, como é que a gente evangeliza? Bom, a gente faz a mesma forma que Jesus fez quando ele enviou os seus discípulos para evangelizar. Vamos ver lá em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Já está acabando já. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. E depois disto, designou o Senhor, Jesus, né, ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Amém? Então, como a gente deve evangelizar? Usando a palavra de Deus. E quando a gente está em grupo aqui, a gente faz o quê? Faz da mesma forma que Jesus fez. A gente vai de 2 em 2. Amém? Então, a gente em abril vamos ter uma oportunidade aí de fazer uma maratona de evangelismo, né? Provavelmente vai vir um pessoal de fora, né? De São Paulo, vai vir outras pessoas. E os irmãos estão convidados, né? Qualquer um está convidado de participar e põe em prática o que a gente aprendeu hoje. Amém? Então eu vou chamar o pastor. Irmãos, vimos aí a exortação, né, e toda uma técnica para você aplicar o evangelismo de uma forma que possa alcançar mais pessoas e que o Espírito Santo possa ganhar vidas. A palavra de Deus, ela nos orienta em todos os detalhes. Você vê aplicando um método de uma empresa, para você desenvolver um trabalho de uma empresa, você pode também aplicar métodos com relação ao trabalho evangelístico. E assim, o principal papel da igreja, irmãos, é pregar o Evangelho, é pregar as Escrituras e as boas novas por meio da fé em Cristo Jesus. Mas se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará dele. Porque nós não sabemos quem são aqueles que serão salvos. Por isso temos que pregar para todos, aproveitando cada oportunidade. Obrigado por nos termos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeço aos irmãos, pela paciência, pela presença, e que Deus possa
nos abençoar através da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque foi através de um trabalho evangelístico de alguém que as boas novas chegou até nós. E hoje, ó Pai, como filhos do Senhor, como pessoas salvas, como pessoas remidas e compradas pelo sangue de Cristo, ó Pai, também temos evangelizado outras pessoas. Usa-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos pregar as boas novas, ver vidas transformadas, ó Pai, pessoas que possam dizer com convicção de que são salvas, ó Pai. Obrigado por cada irmão aqui presente, obrigado, ó Pai, pela família da Márcia que está aqui conosco, por aqueles que nos assistiram por meio do Facebook, ó Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana debaixo da Tua paz, nos proteja, nos guarde, ó Pai. Clamamos pela paz no mundo, clamamos, ó Pai, pelas famílias ali da cidade de Petrópolis e por todas as famílias também ali daquele país da Ucrânia, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós, continue nos guardando, ó Pai, nos abençoando. Nos dê, ó Pai, a Tua paz, nos dê, ó Pai, a Sua luz, para que possamos caminhar, ó Pai, de uma forma que agrade ao Senhor. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, ó Pai. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe a todos. Nas promessas do meu Salvador.